Vamos ler aqui o ventilador. Já é o ventilador. Tá. Olá, Ana e Matheus. Aqui é a fulana de novo e venho contar um relato para vocês. Nomes trocados para tornar a sua vida mais fácil. Aninha, muito obrigada. Bom, essa é uma história que ocorreu comigo e com a minha amiga, a mesma que presenciou o relato o duplo de minha colega, e aquela que contou sobre o homem de cartola que assombrou sua mãe. Eu não escrevi de imediato sobre isso, pois queria analisar o fato mais um pouco. E... peraí. E ver... cadê... E ver se foi algo realmente de outro mundo ou só uma coincidência macabra. Enfim, eu realmente acredito que há fatos na vida que não há como explicar. Inclusive, já aconteceram coisas comigo que são, digamos, impossíveis. Muitas depois de algum tempo, eu consigo dizer que não foram algo sobrenatural, mas outras simplesmente dão um nó na minha cabeça. Isso que vou relatar, por mais que eu tente me convencer que não foi nada demais, ainda não tenho uma resposta conclusiva e lógica. Bom, vamos ao relato. Isso ocorreu em setembro deste ano, então em setembro do ano passado, de 2017. Era uma quarta-feira comum, porém nesse dia estava particularmente nervosa, pois eu teria que apresentar um seminário e apesar de ter completo domínio sobre o tema, eu sou uma pessoa muito tímida e odeio falar em público, além do déficit de atenção e de hiperatividade que me acompanham. Enfim, assim que minha amiga e parceira de trabalho chegou, decidimos ir para a sala de uma vez, mesmo sabendo que estava muito cedo e que a aula só ia começar às 7h35. Pois queríamos testar algumas coisas no computador da sala, como as caixas de som e o projetor, pois exibiríamos trechos do filme que estávamos analisando. Assim, rumamos para a sala de aula, sala 8, sala que fica no subsolo do prédio, e tem fama de ser assombrada. E depois de tudo que vem acontecendo, eu não duvido que seja mesmo. Bom, entramos na sala, vazia, obviamente, e como o projetor e o computador estavam desligados, nos sentamos e começamos a conversar, esperando que alguém da manutenção viesse e ligasse os equipamentos da sala. Por algum motivo, eu estava inquieta e não conseguia me manter sentada ou parada. Eu não sei explicar o que tinha nesse dia, pois no geral eu sou sempre muito na minha. Mas eu estava realmente agitada naquela sala. Ainda conversando com a minha amiga, eu comecei a andar de um lado para o outro, mexendo nas cadeiras e fazendo piada sobre a história dos espíritos na sala 8, dizendo que eles eram fantasminhas camaradas e que iam ajudar na nossa apresentação. A minha amiga ria e brincava também, porém dava para ver em seu olhar que estava com medo. Em meio a essas brincadeiras, soltei: espíritos dessa sala, eu os convoco para ajudar no meu seminário. Então o clima da sala mudou. Eu e a minha amiga paramos de rir. O silêncio tomou conta do lugar. Claro, quando entra no chat, sai do chat, ele volta sem música. Aí. Eu e a Alana, minha amiga, paramos de rir. O silêncio tomou conta do lugar. Quando o ventilador velho de parede, desse simples, com armação de metal, que estava desligado, deu um estalo e em seguida começou a rodar. Eu recuei e olhei para Alana, só para me certificar de que ela estava vendo aquilo também. Eu juro que na hora a única coisa que passava pela minha cabeça era sair correndo daquela sala, mas me faltou pernas. Tomando um resquício de coragem que me restava, eu rumei para perto do ventilador, que rodava a toda força, e apertei o interruptor que o desligava. Porém, ele não parou de funcionar. Girei então o controle de velocidade e ele, ainda fazendo barulho, foi aos poucos parando de rodar.
O medo era muito. Porém, tentando explicar o fato, concluímos que o ventilador era automático e, mesmo nos borrando de medo, continuamos na sala, mas em cadeiras bem distantes do ventilador. Assim, a professora chegou e apresentamos o nosso trabalho e, incrivelmente, ocorreu tudo bem. Eu me surpreendi com o fato de não ter gaguejado e uma confiança muito grande tomou conta de mim. Terminado de apresentar, outro grupo se organizou para sua própria apresentação. E nessa hora, o projetor bugou e se apagou. Os slides dos meninos se desconfiguraram todos. E o computador não aceitou o pendrive deles. Assim foi com todos os grupos que se apresentaram após a gente. Nada deu certo. Inclusive com a própria professora, que não conseguiu exibir filme nenhum naquele dia. Nos dias após o fato do ventilador fantasma, eu decidi observar o que ocorria na sala 8. Assim chegava cedo e ia direto para lá. E notei então, nos dias seguintes, que uma funcionária da faculdade ia na sala e ligava o projetor, o computador, o ar-condicionado e os ventiladores. Sendo assim, aquele ventilador que se ligou sozinho não era automático. Não havia como ele funcionar sem que alguém o ligasse. E parando para pensar, o mesmo estava com o interruptor desligado. Sendo assim, não seria lógico ele funcionar. Foram esses fatos que me fizeram acreditar que aquele ventilador ligou por algo que não está nesse plano. Isso me faz perguntar se foi essa coisa que influenciou o meu comportamento estranho naquele dia. Porque realmente não me sentia normal. Nenhum remédio que tomo causa esse comportamento em mim. E será que isso que atrapalhou as outras apresentações? Definitivamente eu não tenho respostas claras. Se alguém tiver um palpite ou uma explicação, eu agradeço. Bom, esse é mais um relato meu, espero que gostem. Assombrados, desejo todo o sucesso do mundo com... Ah, tá. Esse aqui acho que é pra mim. Minha casa na praia. Esse eu achei. Vamos ler. Oi, Ana. Me chamo Fulana e hoje vou contar sobre um relato que aconteceu comigo algum tempo atrás. Bom, o meu bisavô tinha uma casa na praia, na Barra do Sul, uma cidade praiana aqui perto de onde moro. Um certo dia, eu e minha família fomos passar o fim de semana lá. Sem nada previsto, tudo igual. Decidimos dar uma geral naquela casa, até porque já estava ficando velha e precisava de alguns reparos. A casa era um sobrado de 2 andares. No segundo andar ficava somente os quartos e o primeiro era o que ele ficava com a sua esposa, no caso a minha bisa. Nesse quarto havia um quadro dele com seu irmão. E na hora da faxina, minha mãe pediu para que meu pai levasse aquele quadro para baixo, em uma gaveta da cozinha. Foi aí que começaram as coisas estranhas. O celular da minha mãe começou a digitar a inicial do nosso sobrenome, que não irei citar aqui, mas a letra era M. O celular ligou sozinho e começou a digitar M sem parar. Ela reiniciou o celular e nada fazia aquilo parar. Até que ela pensou no que ela poderia ter feito para aquilo acontecer. Até chegar no resultado que ela tirou uma coisa muito valiosa para ele do seu devido lugar. No dia seguinte, estávamos ali num campinho ao lado, no lugar onde tinha visão da janela do seu quarto, e vi a cortina se abrindo. E imediatamente alguém olhou para mim com um rosto meio estranho, olhos muito grandes e um rosto preto. Quando fizemos contato visual, ele, ou qualquer coisa que seja, fechou a cortina. E até hoje, 3 anos depois, eu nunca mais subi sozinha lá em cima. Boa noite, assombrados. Boa noite. Eles eram falecidos? O bisavô e a bisavó?
Mexer nessas coisas, nessas casas, reformar, tirar do lugar, essas coisas é meio. A Maledite odiava a minha bebê. Ai, que filha da mãe. Vamos lá. Boa noite, Ana, Matheus e Assombrado. Se houver nomes, já estarão trocados. Meu nome é Beltrana, mas pode me chamar de Fulana. Tenho 44 anos e moro em Campinas. Bom, Ana, o que vou contar me fez sofrer muito, porque mexeu com a minha filha, um bebê de 1 ano e meio, mais ou menos. Eu vou tentar resumir. A minha filha sempre foi muito inteligente. Falou cedo, começou a andar com 9 meses, começou a ler com 3 anos. Meu Deus, Vitória Malemar fala! Ela já estava lendo com 3 anos. Parece que eu já li esse relato, alguma coisa do tipo, do bebê prodígio, ou era um menino? Enfim. Lê com 3 anos. Enfim, meu orgulho. Isso não é normal, não. Tá? Ela mais aí. Bom, meu orgulho. A pediatra a apelidou de sonho de consumo, porque ela dormia muito bem. Sim, sonho de consumo. Porque ela dormia muito bem. Por volta das 11 da noite ela dormia. Acordava por volta das 6 da manhã, mamava e dormia de novo. Meu Deus! É um ET, não é uma criança. Enfim, era tudo muito tranquilo. Nem parecia que eu tinha um bebê em casa. Certeza que eu já não li esse relato? Bom, era muito tranquilo, nem parecia que eu tinha um bebê em casa. Mas, de repente, isso mudou. Ela começou a passar as noites em claro, chorava muito. Um dia eu já estava no meu limite, caindo de sono, extremamente cansada. Ela dormia em meus braços, quando eu a colocava no berço, ela acordava chorando. Essa era a minha realidade com a Penélope. Ela colocava no berço, eu colocava no berço e ela acordava chorando. Parecia que tinha espinho no berço. Meu marido então tirou uma das grades do berço e encostou na minha cama. Eu deitei com ela em meus braços e comecei a orar. Mas eu estava tão cansada que eu não conseguia segurar e acabei dormindo. Ana, sonhei com uma mulher tão feia. Ela era descabelada, parecia uma bruxa. Tinha os dentes podres que saíam da boca. Essa mulher zombava de mim, dava gargalhadas e perguntava se eu tinha fé. Cada vez que eu respondia que sim, que eu tinha fé, ela debochava. Acabou que meti o pé na cabeça dela com toda força e ódio. No outro dia, eu estava só o pó, mas a minha bebê dormiu e eu não tive coragem de acordá-la. Então uma amiga passou em casa e eu contei para ela tudo o que estava acontecendo. E ela me disse que ia ter na casa dela uma tarde de oração e me convidou para ir. Mas bem na hora a minha filha dormia profundamente, então eu não fui. Minha amiga me ligou e expliquei para ela que a bebê estava dormindo. Então uma das mulheres que estava lá na casa da minha amiga pediu para falar comigo. Eu aceitei. Então ela me ofereceu uma oração e me perguntou se eu não me importava de ser pelo telefone. Eu disse que não, claro. Era o que eu mais precisava naquele momento. Eu acho que eu já contei esse relato. Ana, ela começou a orar e a descrever a minha casa. Mas ela nunca tinha estado aqui. Falou que tinha muita maldade aqui dentro. Daí chegou a parte que mais me surpreendeu. Ela me falou de um cômodo, que lá tinham jogado terra de cemitério por debaixo dos móveis. Ana, eu tinha pavor de entrar naquela salinha, mas eu nunca tinha comentado isso com ninguém. Eu achava que era besteira da minha cabeça. Eu sentia uma energia pesada lá dentro, eu me arrepiava, dava calafrios mesmo. Então a mulher disse que via anjos seguindo pelo longo corredor e que tudo ficaria bem. Naquele momento a bebê acordou. Então peguei ela e corri para a casa da minha amiga. Lá conversamos e a mulher pediu para fazer outra oração. E durante a oração ela falou: olha, tem uma mulher que brinca com a sua filha, que fala que ela é linda, mas que na verdade odeia profundamente ela. No coração dela existe desejos do tipo de querer bater e judiar da menina. Essa mulher foi quem jogou a terra lá. Então ela pediu para que
Então essa mulher pediu para que eu lavasse aquela salinha, jogando água por debaixo dos móveis, para tirar toda a terra que lá estava jogada. Também me falou: você vai saber quem é essa mulher. Hoje ela está com uma blusa vermelha e um short preto desfiadinho nas barras. Nunca mais ela vai entrar na sua casa. E um dia ela vai te pedir perdão por alguma coisa. E nesse dia você vai ter certeza de quem é ela. Voltando para casa, encontrei minha vizinha. Ana, ela estava com um short preto desfiadinho e uma camiseta vermelha de um partido. Quando eu vi, me arrepiei inteira. Ela veio com os braços esticados, querendo pegar a minha filha, eu não deixei. Nunca mais ela entrou na minha casa. Ela me pedia café, mas tomava no portão. Depois ela se separou do marido e foi embora. Hoje já não tenho mais contato. Há poucos dias meu marido me falou que essa maledite dava em cima dele. Eu não fiquei surpresa, já que ela esperava ele no portão todos os dias para pegar carona. A única coisa que penso é: será que eles não tiveram algo? E quando engravidei, o ódio que ela tinha de mim passou para minha filha? Ele nunca vai confessar, né? Hoje minha bebê está com 15 anos. Linda, saudável, inteligente e médium. Tenho muitas histórias para contar em relação às visões da minha pequena. Eu vou mandando aos poucos. Ana, já mandei um outro relato. Vou anotar. Um grande beijo, que Deus abençoe sua família. Me desculpe os erros, é que eu escrevo mal mesmo. Escreve nada, tá ótimo. Você não viu o que chega aqui. Pronto. Laia, hein? Gente, como é pessoa não... Eu acho que pessoas que querem mal a uma criança... Eu não sei o que está fazendo no planeta, primeiro, né? Tinha que estar no... E não, tem problema, eu acho que tem problema mental. Tem distúrbio, não é normal. Você não gosta... Uma coisa assim, eu não quero ter filhos, entendeu? Eu não sou muito boa de lidar com criança, eu não tenho jeito com criança. Isso é você não ter jeito com criança, eu não quero ter filhos, eu não me sinto à vontade, né? Ótimo! Mas aí, a querer fazer mal para uma criança é uma diferença, né? Porque você pode não querer ter filhos, você pode não querer trabalhar cuidando de criança, você não tem paciência, tudo bem. Mas a partir do momento que se alguém chegar pra judiar uma criança, você vai matar na paulada, né? Porque é uma diferença. Uma coisa de bicho, falar, eu não quero ter pets em casa, eu não quero ter bicho, porque eu não quero essa responsabilidade, tudo, mas daí a judiar de um bicho é diferente. Então, né, a mulher, a outra falou que ela tinha sentimento, mas ela não foi ainda pedir perdão. Ela falou que um dia ela iria pedir perdão. Mas, gente, me fala, existe coincidência desse tipo? A mulher na oração falar que a outra vestia, deu a roupa da mulher e chega lá, a mulher tá com a roupa. E ainda ter esse negócio de dar em cima, o marido confessar que eu dava em cima. No mínimo, se teve um caso ou não. Às vezes nem precisou ter. Ela já só por ela estar de olho no seu marido, a hora que você engravidou, ela viu que a possibilidade dela ficar com ele diminuiu ainda mais, porque agora ele tinha um filho, né? Com outra mulher. E aí, né, finge aproximação pra poder chegar e lascar as macumbas dentro da casa. Vamos ficar quieto. Olha. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. 3 noites com o espírito zombeteiro. 3 noites com o espírito zombeteiro.
Olá, Ana, esse relato que vou contar aconteceu com a minha irmã. Pode ler tranquila que se precisar citar algum nome, eles já estarão trocados. Então vamos ao relato. O cunhado da minha irmã estava com a esposa perto de ganhar neném. E como ele trabalha à noite, ele pediu que minha irmã fosse para casa deles para dormir com a esposa dele. Caso acontecesse da bolsa estourar ou algo do tipo, e a minha irmã estaria lá para ajudar. Como minha irmã, eu acho, sempre se deu bem com a família do marido dela, que na época do acontecido era namorado, ela falou pro cunhado dela que tudo bem, que iria sim passar algumas noites lá com a esposa dele até ela ganhar neném. E ela foi. A casa é desnível de rua. E em cima tem um salão grande que fica no nível da rua. E a casa e o salão eram alugados pelo sogro da minha irmã. Na casa tem 2 quartos, um fica de um lado, e daí vem a sala e a cozinha e o outro quarto do outro lado. Guardem isso, que será importante para entenderem o relato. No salão de cima funcionava uma mini fábrica do sogro da minha irmã, de fazer pé de fruteiras, aquelas rodinhas. Para serem feitas essas rodinhas, você tem que pegar o cabeçote, que é a parte do meio, e juntar com as pontas e bater com um martelo. Todos esses fatos têm a ver com o relato e vocês vão entender agora o porquê. Vamos aos eventos sobrenaturais da primeira noite. Minha irmã chegou na casa e colocou as coisas dela no quarto do lado da cozinha, e a concunhada dela ficava no quarto do lado da sala. Elas conversaram por algumas horas e cada uma foi para o seu quarto dormir. Quando era 3:30 da manhã, minha irmã escutou o barulho que vinha lá de cima, do salão. Era o barulho das rodinhas, como se alguém estivesse trabalhando. Ela não estranhou de início, porque chegou a pensar que era o sogro dela. Deixa eu ver aqui, né? Tirar o chat. Lembrei agora. Ela não estranhou, né? De início, porque chegou a pensar que era o sogro dela que tinha ido madrugar no trabalho, porque ele tinha um pedido muito grande para entregar em poucos dias. Daí ela pensou, eu vou lá ajudá-lo, tô sem sono mesmo. Saiu do quarto, abriu a porta da cozinha, só que para sua surpresa, quando ela olhou para cima, ela viu pela janela do salão que as luzes do salão estavam apagadas. Ela estranhou, mas só que mesmo assim ela foi. Subiu as escadas para o salão, que na lateral tem uma porta que dá acesso à escada que vai para casa e o salão. E ela foi abrindo a porta e já falando, ô louco meu, você madrugou? E nisso, até o momento dela pegar na maçaneta, passar a chave para abrir a porta, o barulho das batidas continuavam como se alguém tivesse fechando as rodinhas e batendo com um martelo. Só que quando ela entrou e acendeu a luz, o barulho parou. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, fechou a porta e desceu correndo para o quarto, tanto que nem apagou a luz. Na manhã do mesmo dia, a concunhada dela acordou e ela contou o que tinha acontecido. E a moça respondeu para minha irmã assim: isso acontece faz tempo. Eu que não sou besta de ir lá ver o que é. Mas sabe, aqui em cima era uma casa de religião, antes de alugarmos aqui. Vai ver, tem alguma coisa ligada a isso. Minha irmã contou para o namorado dela e pediu que o mesmo fosse lá dormir com ela, porque ela já estava sem coragem de dormir lá. Digamos que sozinha, porque dormir sozinha, porque o que ela e uma grávida de quase 9 meses iriam fazer se algo pior acontecesse, né? Então vamos para a segunda noite. Na segunda noite, minha irmã olhou para o meu cunhado e viu ele dormindo que até babava. Daí pensou, se alguma coisa acontecesse agora, eu estaria lascada, porque o outro aqui caiu na cama e apagou. Dito e feito, parecia que ela que tinha chamado a coisa. Ela me disse que assim que ela terminou de pensar, a torneira do tanque de lavar roupa na área de serviço abriu do nada. Ela, na hora, pensou, eu é que não vou fechar.
Depois ela pensou que seria melhor ir lá fechar para que aquela água não se desperdiçasse tanto assim. Com muito custo, conseguiu acordar o meu cunhado e daí foram fechar a torneira. E ela me disse que não adiantou nada ele estar lá, porque enquanto ele já estava lá no tanque fechando a torneira, meu cunhado ainda estava lá perto da porta da cozinha, se tremendo de medo e perguntando: conseguiu fechar a torneira? Bom, terceira e última noite. Na terceira noite, o meu cunhado ficou com tanto medo da noite anterior que nem foi dormir com a minha irmã na casa. Minha irmã, então, se preparou para dormir e decidiu não ficar pensando naquilo, porque quanto mais ela pensava, mais acontecia essas coisas. Já na cama, ela escutou a vizinha brigando com a filha. E ela pensou, já é uma ajuda saber que tem alguém acordado a essa hora, né? Eu vou aproveitar enquanto eles quebram o pau e eu vou dormir. Só que aí que ela se enganou, porque assim que ela se virou para a parede, o quarto ficou todo frio. E ela sentiu um arrepio no pescoço e o mais terrível vem agora. Algo se aproximou do ouvido dela e disse essas duas palavras. Você viu? Como se estivesse falando, você viu a briga da vizinha? Pra quê, Ana? Minha irmã paralisou de medo, cobriu a cabeça e ficou daquele jeito até amanhecer o dia. Quando amanheceu, ela me ligou para que eu fosse lá buscá-la. Visto que no café da manhã a bolsa da concunhada dela havia estourado e ela e o marido dela estavam indo ao hospital. Percebi que a minha irmã estava um pouco agitada e quando chegamos em casa eu perguntei o que houve. E ela me contou o que aconteceu nessas 3 noites. E eu ainda falei para ela, você é corajosa, porque se fosse comigo que acontecesse um negócio desse, eu já tinha saído de lá correndo sem olhar para trás. No final, eles se mudaram de lá. E agora nada mais acontece. Beijos assombrados, amo vocês. Observação, no domingo fiz uma maratona de relatos ao assistir o relato 100 do Povo das Sombras no pé do Mateus. Eu me identifiquei muito, pois já vi uma sombra no pé da minha cama. Eita. Tem essas sombras aí. Borrei meu batom, gente, não sei. Não, esse batom não borra? Até borra, mas é muito difícil, né? Tem que fazer muito esforço. Então, tinha alguma coisa, mas a coisa que tava lá, tava trabalhando na casa. Me parece um espírito, alguma coisa que realmente achava que tava vivo por lá, interagindo, porque trabalhava, né? Vai ver que tava ajudando. De repente, abria a torneira, né? Tá fazendo alguma coisa ali, trabalhando na casa. Aí perguntou, tipo, você viu? Como se estivesse conversando de boa com a pessoa ali, né? Então não era algo opressor, assustador. Era algo que simplesmente acontecia, mas você não via quem fazia. Então é como se fosse um espírito que talvez não dê conta que não tá mais aqui. Não sei. Continua fazendo as coisas na casa, interagindo, né? E deve estar lá. Se ninguém fez nada, deve estar lá ainda. Ainda, não sei quando isso aconteceu, né? Bom. As sombras e a paralisia do sono. Quem aí já teve paralisia do sono? E quem aí já viu as sombras ou o povo das sombras enquanto na paralisia do sono? Vamos lá. Olá, Ana, Mateus e Assombrados. Eu venho aqui contar mais um relato. Já tive a sorte da Ana ler 2 relatos meus. Olha que legal. Não terá nomes e se tiver, estarão trocados. Eu sou a fulana. E desde muito nova eu sou cercada por pessoas da igreja evangélica que sempre me dão recados. Na sua grande maioria são recados do tipo: Deus tem algo especial contigo, ou você viverá grandes coisas, ou ainda Deus te ama muito. Mas também já ouvi que o inimigo tem muita fúria contra mim. Eu sou uma pessoa de muita fé.
eu sempre me emociono, mas procuro sempre ter os pés no chão, porque essas são palavras que podem ser ditas para qualquer pessoa também, né? Contudo, vou relatar a última experiência que tive com isso. Agora em novembro de 2021, agora, mês passado. Uma jovem senhora começou a me ajudar em casa uma vez por semana, e ela sempre deixou claro que era da igreja. E conversamos muito toda vez que ela vem aqui em casa. Sempre uma conversa boa e agradável. Depois de um mês, eu comecei a comentar sobre os preparativos do meu casamento, que será em julho de 2022. Fui numa feira de noivos e mostrei para a senhora as revistas de noiva e panfletos de serviços para casamento que foram me dando na feira. Ela ficou contente com a minha alegria e pediu para fazer uma oração por mim. E eu disse que sim, que eu aceitava, e ficamos as duas muito emocionadas no final. Na oração, ela pediu que Deus cuidasse de cada detalhe do meu casamento. Daí, na outra semana, durante as nossas conversas, a senhora disse que queria me contar algo, mas que eu não ficasse assustada e nem com medo. Aí eu já ficava, falei, só você falar isso, eu já tô um pouco. Eu disse que ela podia falar. Ela disse que no dia da oração que ela fez por mim, durante a noite, na hora de dormir, ela teve uma experiência não muito agradável. Primeiro, ela me descreveu como era o quarto dela. Disse que colocou a caminha do único filho dela ao lado da cama de casal. Mas que nessa noite ela estava com o filho deles na cama grande, na cama de casal, enquanto o esposo dela dormia na cama menor. Ela acordou de madrugada e viu duas sombras escuras, como se fossem fumaças, ao pé da cama de casal. Ela ficou assustada. Uma das sombras aproximou-se para perto do rosto dela, mas ela não conseguia mexer o corpo, ela estava paralisada. Ela tentava gritar para o esposo e não conseguia. Então, mentalmente, ela começou a repreender e dizer: o sangue de Jesus tem poder. Ao fazer isso, instantaneamente, as sombras esfumaçadas se afastaram e sumiram. O marido dela acordou ao ouvir os gemidos incompreensíveis da esposa. Sentou-se na caminha de luz apagada mesmo e perguntou se estava tudo bem. Ela, para não assustar nem o marido e nem o filho, disse que sim, que estava tudo bem. E foi orar antes de conseguir pegar no sono novamente. Eu disse a ela que eu acreditava sim que ela sofreu algum tipo de retaliação espiritual por orar pela minha vida. Mas no final concordamos que Deus é maior. Obrigada por mais uma oportunidade de contar um relato. Que Deus abençoe o canal e quem o acompanha. Um grande abraço. Um beijo para você, obrigada. Então, pelo que as pessoas falam para ela, assim, você tem algo especial com você, você vai viver grandes coisas, Deus te ama, e também que o inimigo tem muita fúria com ela, alguma coisa assim. Então, se aquela senhora fez uma oração em favor dela, talvez alguma coisa não gostou. Falou, o que você vai fazer oração em favor dela? Você não vai fazer nada não, sabe? Ficaram bravos assim, foram lá. Laia, mas só que falta também, né? Vai pra lá. Mas já vi situações assim também, onde você vai querer interceder ou ajudar uma pessoa espiritualmente. A gente até já contou relato aqui, né? E acaba tomando ainda. Até foi um moço, não sei, que tava lá ajudando, fazendo oração e começou a sofrer uns ataques, uns negócios assim. E ela falou, gente, desculpa, mas eu não vou mais fazer oração não pra pessoa, ou não vou mais, infelizmente não vou mais, não é ajudar, mas ela ficou com medo, entendeu? Ela sofreu ataques ali por conta de ajudar a pessoa e acabou ficando meio ressabiada, né? Acontece. Chinelada no Saci Pererê. Boa noite, Ana. Meu nome é Fulano. Sou de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e vim aqui contar um relato que ocorreu com o meu avô materno. Infelizmente, ele não me disse qual foi o ano do ocorrido.
Antes de começar, gostaria de dizer que a minha bisavó, a mãe do meu avô, é uma mulher muito eclética. Mesmo hoje com seus quase 90 anos, se puder, frequenta qualquer igreja ou terreiro ao seu alcance. Tá, dito isso, meu avô cresceu frequentando terreiros. Inclusive, um de seus irmãos já falecido tocava tabaque. Não sei se frequentar terreiros abriu caminho para o que aconteceu, mas achei melhor contar. Voltando ao relato, em uma noite, enquanto os meus avós dormiam, meu avô acordou sem motivo aparente. Nesse momento, viu ninguém mais, ninguém menos que o Saci pulando na porta do quarto. Meu avô, cabeça quente como é, né? Meu avô, cabeça quente como é, não perdeu tempo em xingar o Saci, que se manteve com um sorriso malicioso e assustador. Isso irritou mais ainda o meu avô, que pegou um de seus chinelos e com toda a raiva jogou contra a criatura. Nisso, o Saci fugiu pulando. Meu avô levantou correndo atrás dele e a minha avó, que até aquele momento dormia, acordou assustada. Meu avô foi até o quintal, mas o Saci já havia sumido. Uma coisa interessante é que no quintal, atrás dos meus avós, existe um bambuzal. Dizem ser o lar do Saci. Depois disso, o Saci nunca mais foi visto, mas meu avô ainda morre de medo dessa criatura e não gosta que falem esse nome. Obrigado, Ana, por ouvir o meu relato ou ler o relato. Adoro o canal e principalmente o relato 211. Qual que é o relato 211? Agora fiquei curiosa. Ah, eu sei. Besta, fera, lobisomem. O que eu vi? Eu gosto desse também. Do cara que subiu na árvore lá, o lobisomem vomitava as coisas. Bom, então, o Saci falou, esse aí eu não consigo assombrar não. Esse aí deu chinelada, correu atrás ainda. Falou, você suma daqui, seu Saci. Não me apareça mais que eu soco a chinelada no você. Não importa se você é Saci ou não, você vai tomar chinelada. Ai, mas dizem mesmo que no bambuzá é onde os sacis moram. Vamos lá, então. Próximo relato da lista é a borboleta amarela. Vamos ver a borboleta amarela. Oi, Ana, meu nome é Fulana, tenho 24 anos e atualmente moro aqui em São José do Rio Preto. Aqui. Vou contar algo que aconteceu comigo recentemente. Quando eu era pequena, eu me lembro de ouvir sobre espíritos de entes queridos que voltam em forma de animais para nos passar alguma mensagem. Já até vi relatos sobre isso no seu canal. Pois bem, a primeira experiência que eu tive sobre isso foi há uns 7 anos atrás, quando o meu primo faleceu. Diferente dos enterros que eu já tinha ido, nesse dia não estava frio nem chovendo. Estava quente e o sol brilhava. Estava na entrada no velório com as minhas irmãs e lembro de ver 2 borboletinhas amarelas rodopiando no ar, próximo às flores que tinham ali. Eram aquelas pequenininhas, tudo amarelinhas, sabe? Sei. Foi então que eu comentei. Dizem que quando vemos essas borboletinhas, é o espírito se despedindo da gente. Muitos anos se passaram, me mudei aqui para Rio Preto, onde meu pai morava há mais de 15 anos. Ano passado ele veio a falecer. E por escolha minha, eu não quis vê-lo no velório. Eu fui até o local, mas não entrei na sala, sabe? Eu já havia me despedido antes e não via sentido em vê-lo daquela forma. Todos respeitaram e assim eu fiz. Fiquei na parte de fora do local, que por sinal era muito bonito, com bancos aconchegantes e um lindo jardim florido. Quando amanheceu, fiquei sozinha ali por um tempo
E como é de se imaginar, eu vi uma borboleta amarela voando sobre as flores. Mais uma vez lembrei do que eu tinha dito anos atrás, mas não contei para ninguém depois. Eu estava sozinha naquele momento e meio que paralisada. Fiquei só observando a borboleta e orei mais uma vez me despedindo dele. Eis que semana passada me aconteceu algo realmente inexplicável. Era sexta-noite e decidi ouvir um pagode com meu marido. Era 7 horas da noite, nós nos arrumamos para sair. Eu fui indo para o portão antes dele para já ir chamando o Uber enquanto ele trancava a casa. Foi quando eu vi uma borboleta amarela voando em volta da luz do meu quintal. Obviamente eu lembrei dos 2 episódios e inconscientemente eu pensei comigo, se fosse o papai, ela pousaria em mim. Foi quando me vi com a mão estendida para cima, como quem espera a borboleta pousar, e sim, ela pousou. Eu senti um gelo que vinha dos pés até as mãos. Eu olhava a borboleta no meu dedo e não podia acreditar que era uma coincidência. Eu fiquei naquela posição por uns segundos e me virei para trás. Meu marido estava parado vendo aquilo e perguntou: "O que está acontecendo?" E eu comecei a chorar. E a borboleta voou e eu abracei forte, ele sem entender nada, né? E eu perguntei a ele: "Você viu a borboleta no meu dedo? Ou eu tô viajando?" Ele disse que viu, que desceu pro portão para me falar alguma coisa, mas que quando me viu, ele imediatamente esqueceu o que ia perguntar. Ele me observou e mesmo sem ele fazer barulho, eu virei e olhei para ele. Foi uma cena muito específica e nada provável, sabe? Tudo muito rápido, com muito sentido e ao mesmo tempo sem sentido nenhum. Para finalizar, entramos no carro, estava tocando Under the Bridge do Red Hot Chili Peppers na rádio, simplesmente uma música que me marcou muito e que eu sempre ouço para matar a saudade dele. Coincidência ou não, isso vai me marcar para sempre. Concluímos a nossa sexta com muito pagode. Contei tudo para o meu marido, que também se sentiu tocado pela situação. Também contei para as minhas irmãs que se emocionaram junto comigo. Eu espero que gostem do meu relato, é simples, mas com muito sentimento. Obrigada por ler, acompanho vocês desde 2016 e espero esbarrar qualquer dia desses para tirar uma foto. Um beijo no coração. Um beijo para você, muito obrigada. Então, eu não acredito em coincidências assim. Como pode a borboleta e depois a música, né? E assim, vem acompanhado de um sexto sentido. Não é quando você simplesmente vê um passarinho, você vê um passarinho, que legal, um passarinho, vê uma borboleta. Quantas vezes a gente já não viu uma borboleta, alguma coisa assim? Mas aquilo vem com um sentido a mais, quase que com um sopro de isso não é só uma borboleta, né? E aí veio, ainda mais, depois vinha a música, sabe? Eu acho que não, eu acho que acontecem uns sinaizinhos daqui e ali que eles dão pra gente pra dizer que eles estão bem e que ainda olham por nós. Muito bem, muito bem, muito bem. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Uma ajuda do além. Cadê? Ela é aqui, uma ajuda do além. Vamos ver do que se trata. Olá, Ana Matheus, babies, pets e família assombrado. Espero que esteja todo mundo bem e sem gripe. Ana, meu relato é bem recente. Ocorreu no dia 2 de janeiro, agora de 2022. É bem curtinho também. Não haverá nomes e caso haja estarão trocados. Tentei também revisar o texto, espero que esteja coerente. Bom, já enviei outros relatos e felizmente alguns foram sobre acontecimentos positivos. Você os leu e fiquei bem feliz, obrigada por isso. Mas vamos ao relato, é uma moça que nos conta.
Ana, eu tenho dois... Eu tenho dois... Meu marido tem 2 empregos. Eu tenho 2 empregos. E no emprego da parte da noite, eu faço entregas de comida japonesa. E como estamos percebendo, janeiro está bem chuvoso. Neste dia, alagou uma parte da rodovia e eu, tentando escapar do alagamento, num descuido, joguei meu carro num buraco grande e esquisito. Fiquei apavorada porque chovia muito, muito, muito e estava escurecendo já. Não tinha atolado, meu carro ficou preso mesmo. Chamei meu pai, que veio até a rodovia me ajudar, mas ele não estava conseguindo e começou a entrar água por baixo do carro e dentro do carro também. Comecei a ficar desesperada, com medo de afetar o motor e tal. Enfim, meu pai e eu não estávamos conseguindo tirar o carro de jeito nenhum e não passava carros naquele trecho naquele momento. Ana, do nada, naquela chuva terrível, apareceu um rapaz a pé, tinha uns 35 anos mais ou menos, moreno, com uma camisa do time do América de Rio Preto. Sim, gente, eu moro nessa região aí de Rio Preto. Mas nem sei se o América ainda existe, eu também não sei. Mas o cara tava com a camiseta do América, ele usava uma bermuda, um boné e botina. Esse rapaz ofereceu ajuda e no que ele empurrou o carro, saiu do buraco normalmente, sem estragar os pneus, nada, o que achei que não seria possível. Apenas se o carro levitasse, mas ok. Meu pai disse que ele só fechou o punho, encostou no carro e pronto, o carro saiu do buraco. Ana, que felicidade! Meu pai e eu agradecemos muito aquele moço. Ele ficou por ali, olhando a gente entrar no carro, parado, naquela chuva, olhando a gente. No que o meu pai se virou para perguntar se ele queria carona, coisa assim de 5 segundos, gente. O cara não estava mais ali. Ana e assombrados, era no meio da rodovia. Não tinha como ele ter ido embora, andando, sem que a gente conseguisse vê-lo. Ainda mais porque depois dele ter empurrado o carro, ele ficou ali parado, olhando a gente, sem falar nada. Ele só abriu a boca quando apareceu, oferecendo ajuda. Depois ele não disse mais uma palavra. Meu pai e eu somos espíritas, kardecistas, mas somos bem céticos. Não é em tudo que a gente acredita, não. Porém, essa experiência não tinha muita explicação. Eu agradeço a Deus e à espiritualidade amiga por ter encaminhado esse irmão, independente se ele faz parte do nosso plano ou do plano espiritual. Para mim foi um anjo, um ser de luz realmente. Sei que o meu relato não tem nada assim de muito assombrado e nem se compara a situações de relatos como o rapaz que escreveu os relatos do sobrenatural de Deus. Porém, naquela situação desesperadora, acredito também ter sido o sobrenatural de Deus agindo. Só mais uma coisa, se for possível, Ana. Quero indicar esse relato do sobrenatural de Deus e suas partes para todos que ainda não viram. Eu amo os relatos de entidades e sei que os de Maledite abrem nossos olhos para muitas coisas, mas esses relatos sobre o refrigério e acalento de Deus são muito importantes. São importantes demais em alguns momentos da nossa vida. E não fui eu que escrevi esse relato, não, sobrenatural de Deus. Até porque tem uma hora que o autor cita que ele e a família fizeram uma viagem e tinha uma praça com jovens de preto, cheios de tatuagens e piercing ou algo assim. E eu facilmente seria uma dessas pessoas. Ana, desculpe pela enrolação. Amo muito o canal, obrigada por tudo. Grande abraço a todos e todas. Um beijo para você, muito obrigada. Essas coisas acontecem bastante. O que foi, amor? Uma nota que eu tô atrás sumiu. Miau. Não tá aqui? Não, né? Bom, se já aconteceu algo assim com vocês, manda o relato pra gente, né? Essas ajudas que surgem do nada. A gente já contou vários relatos nesse sentido aqui. O que foi, mocinha? Ela quer sair, amor.
avistei um OVNI do meu quintal. Pode ler os nomes, não ligo que os fale. Olá, Ana. Eu e minha esposa, fulana, somos seus fãs e assistimos todos os dias os relatos ao vivo. Meu nome é fulano, moro no Rio de Janeiro, Belford Roxo, e tenho 27 anos de idade. Meu avistamento aconteceu quando eu tinha 14 anos de idade e a minha casa, só para você ter uma certa noção, tem 2 casas e elas se dispõem no quintal formando um L, sendo a casa da minha avó na lateral do terreno. Cadê? Sendo a casa da minha avó na lateral do terreno, à direita, e a casa da minha mãe nos fundos. Eu estava na casa da minha mãe e era por volta de 6 horas da tarde, da noite. A casa da minha mãe era tão simples que nem banheiro tinha, e usávamos o banheiro da minha avó. Numa dessas idas ao banheiro, antes mesmo de chegar à porta da casa da minha avó, me senti atraído ao olhar para cima. E parece que entrei em uma espécie de transe. Na posição que eu estava no quintal, eu não conseguia ver o céu à minha esquerda, pois à esquerda estava a casa da minha avó. Porém, à minha direita, o céu era bem aberto. E aqui na área onde moro, apesar de ser na Baixada Fluminense e não ter aeroportos próximos, tem um trânsito aéreo bem regular e passam bastante aviões mais à frente da posição do nosso quintal. Então você não precisa levantar muito a cabeça para vê-los. Naquele momento de transe, fiquei focado em uma aeronave que estava passando e continuei andando lentamente até o fim da casa da minha avó. E quando cheguei ao fim da casa, tomei um tremendo susto. Porém, fiquei calmo e com uma curiosidade imensa para tentar entender o que era aquilo que eu estava vendo. Quando o avião estava bem em minha frente, voando da minha direita para minha esquerda, vi, vindo da esquerda, uma série de luzes que formavam um círculo, sendo em cima e embaixo luzes claras, meio brancas, e nas laterais luzes que variavam de azul a verde e de vermelho a laranja. Esse OVNI estava em direção à aeronave e parecia, a meu ver, mais alto que a aeronave. Quando o OVNI passou por cima da aeronave, e me veio um pensamento de dúvida se não estava confundindo com um avião comum, se não estava confundindo um avião comum com um OVNI. Nesse momento, o OVNI simplesmente parou no ar. Eu fiquei perplexo e fiquei alternando o olhar do avião para o OVNI, do OVNI para o avião, até que o OVNI começou a descer. E assim que ficou mais baixo que o avião, acelerou abruptamente até emparelhar com ele. Ficou assim por alguns segundos, seguindo logo abaixo a mesma velocidade do avião. E então meu avô apareceu na janela e me distraiu, perguntando o que eu estava olhando. E eu desviei o olhar muito rapidamente e perguntei a ele: "Vô, você tá vendo?" Apontando na direção do OVNI. Foi quando ele disparou muito, mas muito rápido e simplesmente desapareceu. Andei mais à frente no quintal e fiquei olhando o horizonte a fim de reencontrar aquele OVNI, porém não encontrei. E fiquei um bom tempo apático e muito pensativo, tentando entender o que tinha acabado de ver. Depois de entender em partes aquilo que vi, sempre fiquei com muita vontade de ver novamente, apesar de morrer de medo. Porém, nunca mais avistei nenhum. Que pena. Ou talvez não. Obrigado por ler o meu relato e adoro os relatos ainda mais sempre que são referentes a esse tema. Abraço para você, Matheus, Penélope e Vitório. Beijos. Beijos, muito obrigada. Boa, é falar, não é drone? Não, né? Porque drone a gente vê, ele voa até uma certa altura, né? Pelo que você percebeu, ele estava quase até mais alto que o avião mesmo. Seguiu a velocidade. Nossa, tinha bastante luz, né? Várias luzes. Legal. Presente de aniversário. Os nomes já estão trocados.
Me chamo fulana e o relato que conto aconteceu na igreja que eu costumo frequentar. Luciana e a família frequentavam o culto, mas aos poucos o Rafael, o marido, deixou de participar. Luciana, muito fervorosa, continuava presente e sempre com a sua filha Maria Clara. Mas quem são essas pessoas? É alguma coisa que aconteceu na igreja dela, isso, tá. Passado um tempo, Luciana comentou que Maria Clara passou a ter medo de uma boneca que tinha ganhado de presente de aniversário do pai, do Rafael, que deixou de frequentar a igreja, é isso? Era o pai dele, mas frequentava o culto, a família, tá. Porém, ela achava que era exagero da menina, pois queria chamar a atenção do pai, talvez. Cada vez mais ausente, também dentro de casa, né? Ok. Rafael alegava que estava trabalhando muito, fazia viagens e quando estava em casa preferia descansar e não participava mais da vida religiosa da família. Com o passar do tempo, Maria Clara tinha mais medo da boneca. Dizia que ela falava com ela e começou a fazer ameaças. A menina não conseguia mais entrar no quarto, ela só chorava, ela não queria comer, emagreceu e acabou ficando doente. Já no hospital, Rafael, bastante preocupado, ficou mais próximo e prometeu ser mais presente, pois tinham certeza que aquele comportamento da menina era por causa de problemas que o casal vinha enfrentando. Quando Maria Clara voltou para casa, a família voltou a frequentar a igreja, mas mesmo assim a menina não aceitava mais dormir no quarto e continuava com pavor da boneca. Luciana conversou com o pastor, que a orientou a conversar com a filha para entender exatamente o que estava acontecendo. Luciana então conversou com a filha e perguntou o que acontecia com a boneca que fazia a menina sentir tanto medo. Maria Clara contou que a boneca falava com ela, dizia que ia matá-la, e também a mãe dela, e que a boneca mudava de lugar no quarto. No começo, ela começou a achar que estava sonhando, mas quando começou a aparecer com arranhões no corpo, ela passou a acreditar na promessa da boneca. Ah, tá. No início, acho que a mãe achava que era sonho da filha, mas aí a menina começou a aparecer com arranhões no corpo e ela começou a acreditar que a boneca realmente queria fazer aquilo que tinha dito. Luciana escutou, notou os arranhões e teve um pressentimento ruim. E assim que Rafael chegou em casa, ela questionou onde ele havia comprado aquela boneca, pois ele que havia presenteado a menina em seu aniversário. Rafael primeiro disse que foi numa loja, num shopping, mas mediante a insistência de Luciana, ele acabou confirmando que foi uma amiga dele que havia mandado de presente para a menina. Luciana então insistiu mais ainda quem era essa amiga. A gente já contou um relato bem parecido, lembra? E por que ela havia enviado essa boneca para a filha dela? E após muitas brigas e choro, Rafael acabou assumindo que essa amiga era uma moça que ele havia conhecido em uma de suas viagens e que eles haviam iniciado um caso amoroso. Luciana ficou devastada. Ela saiu de casa e foi conversar com o pastor novamente, que após ouvir o relato, orientou Luciana a subir no monte levando a boneca para que ela fosse queimada. Fizeram um grupo e Luciana levou a boneca. A subida não foi fácil, parece que uma força ruim não queria que ela continuasse, sabe? Mas ela não parou de orar e continuou. Chegando lá, ela e o grupo, incluindo o pastor, fizeram as orações e quando foram queimar a boneca, enquanto ela era queimada, ela gritava. A boneca gritava? Como se sentisse as queimaduras no corpo. Ela gritava e dizia frases que ninguém conseguia entender. Mas foi algo muito assustador. Após isso ser feito, ela voltou para casa. Rafael, extremamente arrependido, está tentando refazer o casamento. Mas o que mais importa é que Maria Clara voltou a ter uma saúde boa e nunca mais teve medo de dormir sozinha. Isso virou um testemunho lá na nossa igreja. Essa história é real. Um beijo para você, muito obrigada.
É, filha, fica esperto com os presentes. Principalmente assim, de uma galera, né? Que não quer ver a família junta. Tá, tem mais um aqui. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.